Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre demonstrações específicas, que a área pública acaba utilizando. Então, nós temos lá as demonstrações de variações patrimoniais, a demonstração de fluxo de caixa, que é interessante, e a demonstração de mutações do patrimônio líquido. Então, essas três demonstrações acabam sendo, então, elaboradas, divulgadas, e evidenciadas pelo setor público também. Então, vamos conhecer um pouquinho delas? Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa aula 6, tratando aí sobre contabilidade aplicada ao setor público. Então, hoje nós vamos falar sobre as demonstrações aplicadas, Então, demonstrações hoje na nossa aula, a gente vai falar de algumas demonstrações específicas. Nós vamos falar sobre a demonstração da variação patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa e as demonstrações ou demonstração das mutações do patrimônio líquido, Então, aqui na nossa introdução, dando início à nossa introdução, que é bem importante, O que a gente vai, então, estar observando? A gente precisa, estar verificando e assim sucessivamente. Deixa aqui só colocar a nossa telinha cheia. Muito bem, só um pouquinho aqui, beleza. Então, não se assustem, a prof, então, só colocou a tela cheia, dependente da situação, eu não enxergo direito, já comentei com vocês. O prof usa óculos fundo de garrafa. E mesmo usando óculos, às vezes, assim, independente da estrutura, do slide, alguma coisa, ou que eu tenho que ler, eu tenho que dar uma ampliada. Tem dias que a minha vista está mais tranquila, tem dias que ela efetivamente, está aqui meio falhando. E hoje é um dia desses que ela parece mais debilitada. Mas vamos lá. Então, queridos alunos, o que vai acontecer? A contabilidade aplicada ao setor público, na verdade, ela sempre vai seguir os mesmos parâmetros, eu diria para vocês, de que a contabilidade aplicada ao setor privado. Logicamente que a gente tem normas e regras específicas. Por quê? Porque a contabilidade, enquanto área do saber, ela tem algumas disciplinas ou cadeiras ou segmentos específicos onde a contabilidade é aplicada. Então, quando se trata da contabilidade aplicada ao setor público, ela também tem que estar evidenciando as demonstrações contábeis. Por quê? Porque essas demonstrações contábeis, elas vão evidenciar, então, a forma como ocorreu a gestão. Para nós, na área pública, é fundamental isso, Então, eu sempre digo que a contabilidade, ela é um instrumento de gestão, mas ela tem um segundo ponto que a gente sempre deve observar. A contabilidade, ela é sim um dedo duro, porque ela denuncia como que ocorre a gestão daquela empresa ou do ente público, que é o nosso foco. Como eu comentei com vocês que a gente vai falar sobre as demonstrações é a forma que a contabilidade tem de conversar com a sociedade. Nisso, então, a gente tem as demonstrações aplicadas ao setor privado, e a contabilidade aplicada ao setor público, ela também tem essa força, ela também possibilita isso, ou seja, é a forma que vamos supor, a gestão pública tem de conversar com a sociedade por meio da contabilidade. Então, quando a gente fala sobre as demonstrações contábeis, a gente sabe que cada tipo de demonstração, ela tem uma finalidade. Então, as demonstrações, na verdade, são então relatórios, contábeis, que elas vão retratar a situação do ente público. Então, tendo em vista o quê? A importância de cada informação ou de cada demonstrativo em relação ao ato e fato administrativo. Então, o que a gente vai perceber? Durante o exercício social, durante o mês ou durante o ciclo operacional, nós temos atos e fatos administrativos que eles são escriturados e evidenciados pela contabilidade, que vão se traduzir por meio das demonstrações contábeis. Então, quando a gente fala que a contabilidade conversa com o seu usuário da informação contábil por meio das demonstrações, por meio da evidenciação das demonstrações contábeis, é isso, então, que seria, vamos supor, a capacidade que essas demonstrações têm. Então, o que vai acontecer? Diante dessa situação, nós sabemos que existe aí um rol, de demonstrações
que o ente público ele tem que publicar, né? É uma obrigação dele fazer essa publicação. Não é, vamos supor, algo que ele pode escolher publicar ou não, né? Mesmo o usuário da informação contábil pública, nós temos que ter em mente que ele, então, precisa tomar decisões. E a gente tem o próprio gestor, no modo geral, né, que é um usuário da informação pública. Nós temos aí a sociedade, temos aí ainda os fornecedores, né? Existe uma gama gigante de usuários da informação contábil, tanto usuários internos quanto usuários externos. E aqui eu vou fazer uma pontuação, né, que esses dias até um aluno me questionou em uma aula que eu estava fazendo sobre finanças públicas. Professora, a contabilidade pública ela é destinada apenas para o usuário externo da informação contábil? Não. A contabilidade pública ele é um instrumento, né, de controle patrimonial e suas variações, mas ele, vamos supor, subsidia a tomada de decisão do usuário interno também. E a gente vai entender do usuário interno toda a gestão pública. Todo gestor público precisa olhar para a contabilidade para tomar suas decisões. Quando eu vou fazer um planejamento, quando eu vou fazer um orçamento, né, na área pública, logicamente que eu vou olhar para a contabilidade pública, para os controles que são aplicados na área pública, tá? Então, não é apenas o usuário externo da informação contábil, aquele que está fora, né, do ente público, que vai ser direcionado efetivamente às demonstrações. Então, existe uma gama. Então, as demonstrações contábeis, elas são elaboradas com base em informações extraídas dos registros feitos, né, no sistema contábil da organização ou do ente público. Para que ocorra esse registro aqui, ó, feito no sistema contábil, não podemos esquecer que o ente público ele tem que seguir um plano de contas. E se eu perguntasse agora, nesse momento, para vocês, qual é o plano de contas que o ente público adota? Ele pode escolher um plano de contas conforme vai se adaptar à sua realidade. Como que é feito isso? Não podemos esquecer que esses registros, então, são feitos no plano de contas, seguindo, logicamente, a determinação do manual de contabilidade aplicado ao setor público, né, que é de responsabilidade do Tesouro, né, diríamos assim. Tesouro não, de secretaria, né? Então, o que é importante eu perceber? Então, para que eu faça esse registro, eu tenho, então, que seguir um plano de contas específico. Diferente da área privada, a área privada ela tem mais flexibilidade da utilização do plano de contas. Já a área pública, não. Existe, então, uma estrutura, né, que vai direcionar esses registros que são feitos. Isso por quê? Porque a gente sabe que quando falamos de demonstrações contábeis, estamos envolvendo desde lá do município até a União, né? Distrito Federal, os estados do modo geral. Então, devido à complexidade das informações, precisa ter, logicamente, um único instrumento e esse instrumento acabe norteando como que esses registros devem ser feitos. E isso ocorre por meio do plano de contas. Então, esses registros ele devem ter por base documentos hábeis, físicos ou eletrônicos, que comprovem as transações orçamentárias, né? Então, o que a gente vai observar? Tudo que é escriturado, tudo que é reconhecido, tudo que é fixado, ele é feito por documentos hábeis, físicos, né? Ou seja, tem que ter uma origem daquela informação, né? Que permita que você consiga fazer a escrituração de maneira acurada. Logicamente que quando eu falo de demonstrações contábeis, eu sempre vou ter em mente que a contabilidade aplicada ao setor público, ela vai olhar a questão dos fatos e atos administrativos orçamentários, os atos e fatos financeiros, patrimoniais, de controle, tá? Então, isso é bem importante. Segundo, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão isoladamente em conjunto as transações e operações de cada órgão. Olha lá. Então, ela vai demonstrar isoladamente essas demonstrações ou conjuntamente, tá? Então, cada órgão, cada ente, né, que compõe a estrutura da administração pública, ele tem, sim, que seguir as determinações, né, do manual aplicado ao setor público e olhar também a Lei de Responsabilidade Fiscal quando se trata das nossas demonstrações contábeis. E aí a gente tem, né,
eu frisado em dois instrumentos, né, normativos, mas não podemos esquecer também que nós temos as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, as NSBCs 16, que a gente também tem que estar observando. Então, além de cada órgão, o fundo, entidade da administração direta, autarquia, né, fundacional, também, então, tem que seguir essa determinação em relação à elaboração das demonstrações contábeis. Então, o que vai acontecer? Toda a contabilidade aplicada ao setor público, ela tem alguns instrumentos que ela seguia. Num primeiro momento, a gente tem a Lei 4.320/64. Agora há pouco a prof falou mais 2 instrumentos, né, que eu poderia estar perguntando para vocês. Quais são os instrumentos que norteiam a contabilidade pública? Vocês dizem assim, a professora acabou de falar a Lei 4.320/64. A gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que também trata sobre essa questão. A gente tem as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, beleza? Mas, como efetivamente, nem dentro de uma questão histórica, né, cronológica, então vamos falar da lei um pouquinho 4.320/64, por quê? Porque ela também vislumbra, né, algumas peças que são evidenciadas na contabilidade pública, e peças que a gente diz são os demonstrativos, tá, contábeis. Então, o primeiro demonstrativo que a gente vai conversar é a demonstração das variações patrimoniais, DVP, né? Demonstrações das variações patrimoniais. Então, a DVP, ela busca evidenciar as alterações verificadas no patrimônio durante o exercício financeiro. Olha até atrás, né? A questão do exercício financeiro. E aqui é bem importante, né? Porque o que vai acontecer? A gente tem um foco da contabilidade em informações orçamentárias, financeiras, de controle patrimonial. Então, ele já diz, né, a quem ele se destina. Então, são as demonstrações, ou seja, são as variações que vão ocorrer durante o exercício financeiro, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Então, ele quer saber as variações patrimoniais. Quando a gente fala, ou na verdade, quando comentamos que a contabilidade, enquanto ciência do controle, ela tem como objetivo compreender ou controlar as variações patrimoniais, a gente sempre vai ter em mente que a variação patrimonial ela pode ser aumentativa, ela pode ser diminutiva, né? Então, isso quer dizer que existe uma dinâmica nesse patrimônio, que essa demonstração, ela visa, né, estar compreendendo como ela está ocorrendo. Então, isso a gente tem no artigo 104 da lei, que é a lei 4.320/64, então ele diz dessa obrigatoriedade, ou, na verdade, o que a demonstração da variação patrimonial tem que contemplar. Então, ele é embasado em lei. Então, a demonstração das variações patrimoniais, ela vai evidenciar as variações quantitativas, o resultado patrimonial, e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. Então, ela vai verificar, então, tanto a parte qualitativa quanto a parte quantitativa, né? Ou seja, a quantitativa é muito relacionada, às vezes, com a questão em contabilidade numeral, né? A questão dos números, né? Que aumentou, que diminuiu. A qualitativa está muito mais direcionada ao quê? A qualidade das contas. Quando a gente fala em qualidade em contabilidade, seja no setor público ou seja no setor privado, a gente tem que ter sempre em mente que está falando do quê? Das contas, da qualidade das contas. Como eu dissesse para vocês assim, o balanço patrimonial é estruturado por quais contas? Se eu olho, um exemplo para o município, pode ser que as contas que compõem aquela estrutura, a qualidade das contas podem ser não as mesmas no estado, né? Nesse sentido, pode ter alguma conta ou outra diferenciada. Então, quando a gente fala de qualidade, é a qualidade da conta caixa, qualidade da conta banco, qualidade da conta salários, tá? Isso é qualitativamente. Então, aqui, né, no nosso slide, tem uma representação da demonstração das variações patrimoniais. Olha lá o que a gente vai ter. Então, a gente tem as variações ativas e a gente tem as variações passivas. Então,
ele é analisado durante o exercício financeiro. E se eu perguntasse nesse momento aqui, resgatando o que é um exercício financeiro voltado para a área pública, você dizia, professora, o exercício financeiro é aquele que inicia em 1º de janeiro e vai se encerrar lá no dia 31 de dezembro. Não no dia 30, prof, não. Ele não olha o mês comercial, ele olha o mês corrido. Então, o exercício financeiro, normalmente, o entendimento do ente público é aquele que inicia no dia 1º de janeiro e ele se encerra no dia 31 de janeiro, tudo bem? Com isso, então, o que seria uma variação ativa? Olha lá, receitas orçamentárias. Então, dentro da classificação do que é uma receita, né? Porque a gente vai ter o quê? Receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Lembra disso? Extra-orçamentária, a gente chama de receita orçamentária, mas ele não tem essa caracterização, né? Ou seja, mas a gente tem as receitas orçamentárias que seria o objetivo, né? Normalmente, um exemplo de receita que eu perguntaria para você, qual é a receita orçamentária? A principal receita orçamentária do ente público. Você diz, professor, é os tributos, os impostos, as contribuições, as taxas, né? Essa configuração dos impostos. Então, dentro das receitas orçamentárias, a gente vai ter receitas correntes e receita de capital, tudo bem? Do nosso lado aqui, então, direito, a gente também tem as despesas orçamentárias. Então, a gente vai ter despesas correntes e despesas de capital. Então, o que vai acontecer? Mutações ativas. O que seria uma mutação ativa? Aquisição de bens e direitos, amortização de dívida passiva, porque eu estou reduzindo a minha obrigação, tá? O que seria, então, uma variação passiva, né, que poderia ser classificado? Alienação de bens e direitos, operações de créditos e dívidas passivas, né, dívidas assumidas, tudo bem? O que vai acontecer? Então, quando eu olho a execução orçamentária, eu olho as receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. Dentro dela, então, olho quais seriam as mutações que eu posso observar, tudo bem? O que vai acontecer? Independente da execução orçamentária, eu também tenho elementos que vão variar, vão influenciar na composição patrimonial. E a gente chama de interferências ativas e interferências passivas. Quem que eu tenho ali, ó? Transferências financeiras para atender ao RP, né? Transferências de bens e valores recebidos. Eu tenho acréscimos patrimoniais, que a gente pode ter incorporação de bens e direitos ou desincorporação de passivos. Resultado patrimonial, o déficit, que não é interessante, né? A gente sempre quer que tenha, né, superávit, mas a gente sabe que tem que ter um equilíbrio, né? Conforme a lei de responsabilidade fiscal, a gente busca esse equilíbrio, né? Ou seja, que eu não gaste mais do que aquilo que eu arrecado. No meu lado ali, então, das variações passivas, o que eu vou ter ali? Interferências, né, passivas. Eu tenho transferências financeiras para atender também o RP, transferências de bens e valores concedidos, decréscimos patrimoniais, resultado patrimonial superávit. Logicamente que ali, então, eu vou ter o total das variações ativas e o total das variações passivas. Se formos analisar, ele apresenta a demonstração, né, vamos supor, visualmente, ele também é apresentado na forma de um quadrante, né, nesse sentido. Aqui na nossa próxima lâmina, a gente vai ver então as demonstrações e o que influencia em relação às variações patrimoniais, tá? Então, vamos lá, só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, aumentar a nossa tela, né? Muito bem. Beleza, nossa tela é bem legal. Então, o que a gente vai ter ali, ó? O que seria, então, uma variação patrimonial quantitativa aumentativa, né? Porque o que eu comentei com vocês agora há pouco? Então, existem dois elementos que a gente acaba observando ali nas demonstrações contábeis em geral, tá? Então, a gente tem informações de natureza quantitativa, mas nós também temos informações de natureza qualitativa. Quantitativa sempre relacionada à questão numérica, né, do número, de valores. A qualitativa sempre relacionada à questão das contas que compõem ou que estruturam aquela demonstração. Então, o que nós temos ali? Ó? Variação patrimonial quantitativa aumentativa. Então, quando tem questão dessa variação no ativo, aumenta essa variação patrimonial, logicamente, quando a movimentação reflete no passivo, vai diminuir.
E a gente também tem o patrimônio líquido, que também aumenta essa variação patrimonial aumentativa. Do nosso lado direito, nós temos as variações patrimonial diminutiva. Logicamente, que eu tenho algum elemento do ativo, vai diminuir. Se eu tenho elemento do passivo, vai aumentar. E no patrimônio líquido também pode acontecer de ter reduções, né, nesse sentido. O que vai acontecer? Essas variações refletem a demonstração da variação patrimonial. Então, variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. A confrontação das duas, eu vou ter déficit ou superávit. Então, uma dica aqui que eu dou. Normalmente, o resultado que der dessa variação, eu sempre tenho que olhar lá se ele vai bater com a demonstração do resultado do exercício, né? Que na demonstração da DRE, ele também apresenta essas questões, né? Nesse sentido, se teve déficit ou superávit. Então, como a gente não trabalha com DRE no setor público, mas a gente trabalha com demonstrações das variações patrimoniais, então a gente acaba tendo esse demonstrativo aqui, que se a gente fosse, né, olhar para a área privada, lá na demonstração do resultado do exercício, ele também me traz, nada mais que ele está querendo dizer aqui para nós, olha, deu lucro ou prejuízo, né, nesse sentido. Não utiliza mais esse termo, né, lucro ou prejuízo, hoje em dia se utiliza a performance, né, desempenho da organização, se foi um desempenho positivo ou foi desempenho negativo, né, em relação a isso. Então, essa seria a nossa demonstração da variação patrimonial, tá? O que vai acontecer? Agora a gente tem a demonstração do fluxo de caixa. Como vocês são muito jovens, né? A professora é bem mais velha do que vocês, vou fazer uma pontuação bem legal aqui. A demonstração do fluxo de caixa, ela vai ser obrigatória no setor público a partir de entre 2010 a 2011, tá? Quando vem a harmonização das normas contábeis. A DFC, até antes desse período, ela não era apresentada. A gente tinha uma outra demonstrativo, que era a demonstração de origem e aplicação de recurso. Ele é um demonstrativo, digamos assim, mais rico de informação, mas para a tomada de decisão ele já não é tão interessante. Para o usuário externo ele não é tão interessante. Essa demonstração, na verdade, ela veio substituir a questão de publicação. É salutar que todos nós, né, que estamos envolvidos ali com a questão de demonstrações, tenhamos conhecimento que existe essa demonstração de origem e aplicação de recurso para uma tomada de decisão gerencial, eu posso acabar utilizando ela, tá? Mas por uma questão de divulgação, de publicação, como ela, na verdade, acabou sendo substituída, então a gente tem a demonstração de fluxo de caixa hoje que é utilizado, tá? A DFC, ela permite ao usuário projetar cenários, olha lá, fluxos futuros de caixa, elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. Então, o que vai acontecer? A DFC, ela deve ser elaborada pelo método direto ou indireto, tem uma preferência, logicamente, a área pública nesse sentido, e evidenciar movimentações, né, que vão ter reflexo no caixa ou equivalente de caixa. Aqui, muito bem, o que seria um equivalente de caixa, né? Bancos, operações financeiras, tá? Então, eu tenho que entender o que seria esse equivalente de caixa. Então, normalmente, né, quando eu olho a demonstração do fluxo de caixa, eu vou olhar, então, as operações que afetam, né, a movimentação que afeta as operações, né, da organização, do ente público. Vou olhar os movimentos que afetam o investimento, que refletem o investimento do ente público, e vou estar olhando, logicamente, as movimentações que têm reflexo específico, né, na questão dos financiamentos. Então, aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais. O que vai acontecer? Quando eu falo que, então, eu olho essa movimentação e seus reflexos na DFC, a DFC tem 3 grupos específicos, né? Então, olho o fluxo de caixa das operações, né, que vai compreender os ingressos, inclusive decorrente de receitas originárias e derivadas, os desembolsos, como ação pública e demais fluxos que qualifiquem, né, que não se qualifique nem como investimento, nem como financiamento. Então, normalmente eu estou com foco ali no caixa e equivalente de caixa. Todas as operações de entrada e saída de recurso que tem reflexo no meu caixa, de entrada e saída de recurso, que vamos supor que faz a variação patrimonial nesse elemento, né, nessa conta que tem a qualidade de caixa, então isso eu vou acabar observando, isso lá na demonstração do fluxo de caixa. O
que vai acontecer? Como eu acabei de comentar com vocês, a DFC, então, tem 3 grupos específicos que a gente olha. Seria, então, a questão do caixa equivalente de caixa, o fluxo de caixa, como é o termo utilizado. Ela também vai olhar a questão do quê? Do investimento. Então, inclui todos os recursos ali que são relacionados aqui à aquisição e à alienação de ativo não circulante. Muito bem, aquisição, tranquilo, alienação, venda. De ativo o quê? Não circulante. Então, aqui tem que ter um resgate, né, da nossa memória. O que é um ativo não circulante? Lembre lá, o balanço patrimonial, sendo de uma entidade pública ou privada, a partir de 2010 para 2011, a gente tem uma legislação específica onde ele é classificado entre ativo não circulante e ativo circulante. Normalmente, o não circulante começa com o grupo do ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível, né? Essas são a composição, beleza? Então, ele está dizendo a alienação desse grupo de contas. Bem como o recebimento lá em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a outras operações de a mesma natureza, tá? Então, ele faz a pontuação, o que seria considerado um investimento. Depois disso, o que vai acontecer? Eu tenho ainda essa questão do financiamento, né? Eu tenho muito claro essa questão do financiamento também, que acaba, então, abarcando, que eu também tenho que observar, porque também é um elemento no momento da construção da minha demonstração do fluxo de caixa que eu tenho que estar observando. Então, o fluxo de caixa dos financiamentos inclui todos os recursos relacionados à captação e amortização de empréstimos e financiamentos. Então, se a gente for olhar bem pontualmente, tudo que envolve entrada e saída de recurso financeiro, eu acabo observando, né? Primeiro, ao fluxo de caixa de operações, normalmente, o que eu vou estar olhando aqui? Eu poderia estar olhando a questão da receita com tributos, concordam? Depois, mais para frente, eu vou olhar o investimento. Muito bem, eu posso estar olhando lá a questão de uma aquisição de um imóvel ou de um terreno para a construção de um hospital. Mexe no fluxo de caixa de investimento? Sim. Depois disso, eu posso estar olhando ali o fluxo de caixa de financiamento, ou seja, parte o governo tinha um projeto, um programa que poderia financiar esse hospital, essa escola, né, que seria um investimento. Parte ela teve que buscar recurso, buscar financiamento, né, para custear efetivamente as suas operações, né. Com isso, então, eu também vou olhar o financiamento. Aqui, então, a gente tem, né, em linhas gerais, a DFC e o que é observado. Então, o que a gente tem ali? Ó, fluxo de caixa de atividades operacionais, o que ele considera, né, o fluxo de caixa de atividades operacionais. Primeiro, eu vou passar uma leitura bem rápida sobre a estrutura, tá? Então, a gente tem as linhas, tá? É normalmente trabalhada dessa maneira. Depois disso, a gente tem o campo, que ali o campo normalmente vai trazer a informação qualitativa, o nome das contas. E aqui a gente tem as contas contábeis PCASP, então ele está dizendo qual é as contas utilizadas no plano de contas. Por isso que tem já tudo ali, ó, muito bem, vamos supor, registrado, estruturado e escriturado. E isso é interessante até comentar, porque imagine se todo o ente público utilizasse seu plano de contas da forma que ele entendesse ao seu bel prazer, sem nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma diretriz. Então, cada um ia ter um plano de contas fazendo uma determinada, vamos supor, registro ou cobertura, né, das contas que ele julgava ser necessário. Então, aqui é uma padronização. O plano de contas, ele padroniza. E é bem interessante, você já percebendo que é pelo plano de contas que acontece o fluxo de informação para tomada de decisão, ele é fundamental. Depois disso, ele vai trazer a natureza das receitas, porque é importante. Então, a gente sabe lá que se for olhar o plano de contas voltado para a área pública, ele tem esse direcionamento, então, da questão, principalmente da natureza, né, das contas, e ali, caso venha ocorrer alguma exclusão. Então, de um modo geral, o que ele traz ali? Então, ele fala que o fluxo de caixa, ele observa o fluxo de caixa e o equivalente em caixa, então ele vai trazer receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, né, só para a gente poder compreender. Receita agropecuária, receita industrial, receita de serviço, remuneração das disponibilidades, outras receitas derivadas e originais. Então, ele traz aqui para nós, né, essas informações, tudo planilhada, né, pelo plano de contas. Transferências correntes ou recebidas, ó, as transferências que a gente sabe que acontecem intergovernamentais, né, então a transferência da União ou Receita Federal, como tem mania de chamar, né,
para o município ou para o estado. Olha lá, ó, bem interessante. E com isso, então, a gente tem ali também a questão, ó, outros ingressos operacionais, tem a questão dos desembolsos, pessoal e demais despesas, legislativo, judiciário, e encargos especiais, juros e encargos de dívidas, olha lá, transferências concedidas, outros desembolsos operacionais. Entramos aqui no fluxo de caixa de atividade de investimento. Deixa eu fazer uma observação bem importante. Esse modelo aqui, ele está lá no manual de contabilidade aplicada ao setor público, tá? Não é algo que é inventado da nossa cabeça. Quando a gente vai explicar ou evidenciar o fluxo de caixa em virtude da padronização do plano de contas que é adotado desde lá da esfera municipal até a União, então é bem importante que vocês estejam observando como que acontece essa estrutura, né? Para não achar que é algo assim, é feita ao léu. Ele não é feito ao léu, muito pelo contrário, né? Ele tem toda uma parametrização de estrutura que é bem importante que esteja sendo observado. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só arrumar nossa telinha aqui, só um pouquinho. Isso, professor, deixa a tela cheia aqui. Muito bem. Só um pouquinho já abro para vocês aqui. Muito bem, ficou de volta. Eu já falei para vocês que eu tenho que aumentar minhas telas, né? Às vezes eu bato sem querer no teclado aqui. Coisa de italiano, né? Começa a conversar com as mãos assim, bate sem querer no teclado, daí já tem que voltar e corrigir. Mas tudo bem. Então, até a nossa lâmina anterior, se a gente parar para pensar, são elementos que estão ali configurando a entrada e saída de caixa, né? Nesse sentido. Então, eles têm esse reflexo em relação ao fluxo de caixa do ente público. Como eu comentei com vocês, tem 3 elementos que são evidenciados quando olha a demonstração do fluxo de caixa. Então, primeiramente, eu comentei com vocês que tem que ser evidenciado, sim, né, a questão das operações que são configuradas como ou classificadas como caixa ou equivalente de caixas, né, mais a questão das despesas, né, tudo que reflete a entrada e saída de recurso. Por outro lado, eu também tenho que observar então, o fluxo de investimento. Então, ali, o que eu tenho? Eu tinha a questão da aquisição, a alienação, né, em relação aos ativos não circulantes. Quando eu falo ali do fluxo de caixa de atividades de investimento, lembre lá, vão lembrar da prof no dia da prova ou até no concurso público, que nós temos o ativo circulante e ativo não circulante. Eu falei de fluxo de caixa de atividades de investimento, normalmente eu estou com um olhar muito mais, né, ali no meu ativo não circulante. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a alienação de bens, né, que vai ter os ingressos. Então, se eu alieno um bem público, eu estou vendendo, então, logicamente, que tem ingresso de recurso. Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, então, eu estou amortizando o empréstimo e o financiamento que eu concedi. Outros ingressos de investimento que a gente tem ali, tem a questão do desembolso, aquisição de ativo não circulante, concessão de empréstimos e financiamento, outros desembolsos. Com relação à estrutura que eu não comentei, segue a mesma, né? No fluxo de caixa, então, a gente tem a linha que a gente está observando, mais qual é a conta no plano de contas. Até não falei uma coisa bem legal para vocês. Como eu falei que eu estou seguindo o manual da contabilidade aplicada ao setor público em relação às demonstrações, pode notar que ele indica qual é a conta que eu tenho que somar e qual é a conta, né, que eu tenho que fazer a subtração ou diminuir. Pode notar ali, Aonde você está falando isso, professora? Quando você entra aqui, no plano de contas propriamente dito, pode notar, a conta, então, essa conta 6.1.2.000.00, eu estou somando. A outra, né, ali tem algumas contas que estão diminuindo. Muito bem. Então, fora isso, o que a gente tem? Opa, deu uma pulada. Falei para vocês que eu tenho que tomar cuidado com meus bracinhos aqui, né? Senão, quando eu estou passando do limite ali e pulando as minhas continhas para explicar para vocês. Daí eu tenho o fluxo de caixa de atividades e financiamentos, como eu comentei com vocês. Então, lá na prova, no dia que vocês estiverem fazendo a prova, ou mesmo em concurso público, né, porque o nosso conteúdo, se a gente for verificar, ele é extremamente
interessante. Por quê? Porque é um conteúdo que a cada pouco ele é resgatado em várias, eu diria assim para vocês, esferas, em vários níveis de concurso público, né? É muito cobrada essa questão da contabilidade pública. Então, a gente tem a questão do financiamento, por exemplo, a gente tem os ingressos, né? E depois tem o desembolso, toda a movimentação dos fluxos de caixa, de investimento, de financiamento, vai ter os ingressos e o desembolso, tá? Isso é bem importante vocês observar. Então, o que vai acontecer? Então, a gente tem operações de crédito, integralização de capital social, transferência de capital recebido, outros ingressos, tem o desembolso, então a gente tem a amortização, outros desembolsos. Pode notar que na nossa última linha tem a função 28, a subfunção, então ele está descrevendo quais seriam as subfunções das contas ali. A geração líquida de caixa, equivalente de caixa, o que vai acontecer? Como vocês observaram, né, que eu contei que hora determinada conta soma, hora determinada conta subtrai, então o que ele está fazendo? Ele está pegando o saldo, então, da movimentação do caixa, mais da movimentação do investimento, mais da movimentação do financiamento, eu tenho que apresentar um saldo ali, né? E com isso, logicamente, que o saldo de um exercício, de um ano, a gente chama de saldo final, mas ele vai servir de base para o próximo ano como saldo inicial. Então, ele traz ali, ó, caixa equivalente de caixa, então, o saldo inicial, e caixa equivalente de caixa, saldo final. É bem interessante observar, porque se vocês pegarem o plano de contas, essa conta 1.1.1.0000 são contas que pertencem ao ativo. Então, quer dizer que tem que bater com o quê? Com o saldo de caixa que tem lá no ativo, né? Pode notar que é tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem feito. Isso é interessante, isso facilita muitíssimo, muitíssimo a nossa vida. Deixa eu aumentar aqui a tela. Muito bem. Então, aqui um quadro, efetivamente, então, só para a gente entender como que ficaria, né, a DFC, porque aqui a anterior, ela conversando, então, é uma planificação, ela conversando com o plano de contas, tá? Eu diria assim que aqui, se eu fosse fazer uma análise, seria uma análise analítica, né? Então, ele está abrindo as contas para mim compreender. Os demonstrativos contábeis, de modo geral, eles são muito mais sintéticos, né? Ou seja, tudo está por trás dessa dinâmica, a gente não consegue perceber. Então, o que a gente vai ter ali? As receitas derivadas e originárias. Você diz, professor, as receitas derivadas e originárias são lá do nosso fluxo de caixa, né? Quando eu analiso ali, então, saldo atual e saldo anterior. Depois, o que vai acontecer? Tem as transferências que a gente percebeu, que ainda fazem parte dessa composição, né? Toda a parte de legislativo, judiciário, que tem essa movimentação, existe, então, uma análise dela isolada e ela consolidada, isso é bem importante desses demonstrativos, tá? Então, eu peguei só uma parte aqui, só para a gente compreender, eu peguei só a parte ali que a gente está falando da questão do fluxo, tá? Muito bem. Chegamos agora a outro demonstrativo, que é o demonstrativo que trata das demonstrações das mutações do patrimônio líquido, DMPL, tá? A DMPL também é aplicada ao setor privado. O que vai acontecer? Ela busca demonstrar a evolução do patrimônio líquido da entidade. Então, o que eu tenho que lembrar? O que é um patrimônio líquido, né? Parte sempre desse princípio. Professora, eu não gosto muito de contabilidade, então eu me bato bastante com relação a isso. Então, uma dica bem legal. Toda vez que eu falar para vocês de patrimônio líquido, o único demonstrativo que tem patrimônio líquido é lá no balanço patrimonial, beleza? É lá no balanço que eu vou, então, tirar as informações que aconteceram num grupo específico de conta e analisar. Sempre lembre assim, o balanço patrimonial ele tem 3 grupos de conta principais, ativo, passivo e PL. Ativo menos passivo é igual a PL, tá? Na verdade. Então, tem que sobrar o PL, tem que ter alguma coisa para demonstrar ali. É interessante que o nosso PL sempre tenha, né, superávit, mas a gente sabe que nem sempre é essa realidade. Então, o que vai acontecer? Dentre os itens demonstrados, podemos citar, então, o quê? O que eu posso estar olhando no patrimônio líquido? Pode acontecer ajuste de exercícios anteriores, né? Pode acontecer que precisa fazer um ajuste por algum erro contábil, alguma escrituração, por algum fato que evidenciou e não foi evidenciado e vai refletir no PL. Pode, então, também estar observando a transação do capital com os sócios, por exemplo, e aqui, na verdade, a transação do capital social. O que vai acontecer, né? Ali a gente, então,
Normalmente a gente fala que tem o capital, né? Olha ali, subscrição de capital, e a gente olha muito mais o patrimônio social, né, de uma organização. A gente chama patrimônio líquido, mas a gente chama patrimônio social. O aumento de capital, aquisição, venda de ações em tesouraria, juros sobre capital próprio. Professor, né, mas isso a gente nunca vai ver no ente público. Sim, o ente público ele tem que ser gerido, né, principalmente as empresas, que parte do recurso é privado, parte do recurso é público, e elas estão sobre o crivo da contabilidade pública também, né? O que vai acontecer? Eu preciso sim fazer a evidenciação dessa movimentação que acontece no PL, ou seja, a gente sabe que a empresa aí, de um modo geral, a gente tem os títulos públicos que são vendidos de várias empresas, então eu tenho que olhar nesse sentido. Logicamente, que eu acabei de comentar com vocês, lá a gente tem a demonstração do resultado do exercício, quando a gente olha o setor privado, e daí eu vou ter lá lucro ou prejuízo. Na área pública, a gente já não diz que tem lucro ou prejuízo, a gente diz que tem superávit e o déficit, né? Superávit é algo positivo e déficit é algo negativo, né? Ou seja, teve uma má gestão, alguma coisa aconteceu fora do que estava previsto na nossa gestão. Eu gastei muito mais do que eu arrecadei, e isso acabou evidenciando um reflexo negativo no meu patrimônio. Tudo isso, então, eu preciso, logicamente, ter evidenciado. Ali vai ter a destinação do resultado, e aqui vou fazer uma pontuação, tá? Isso, então, isso serve tanto para a empresa na área privada como empresa na área pública. Então, desde 2010 também, todo, vamos supor, o superávit, ou sei lá, o desempenho positivo que uma organização tenha, ela tem que ser dado uma destinação desse resultado, dessa performance, tá? Não pode mais ficar lá bonitinha no nosso patrimônio social ou no nosso patrimônio líquido. E aí a gente tem transferência para reservas, para distribuição de dividendos, outras mutações do patrimônio líquido. Pode acontecer, tá? Então, são as evidenciações. Então, mais uma vez, recapitulando. Existe uma demonstração única e exclusivamente que foca o PL, né? Patrimônio líquido ou patrimônio social. O que vai acontecer? Da onde eu tiro essas informações? Para que lado eu olho? Eu vou tirar lá do balanço patrimonial, porque dentro dos demonstrativos que nós estudamos, é o único que apresenta um grupo chamado patrimônio líquido e patrimônio social, beleza? Então, é daquele grupo ali, é a movimentação única e exclusiva daquele grupo. É como eu pegasse aquele grupo ali e colocasse no holofote, né? Todas aquelas contas que estão ali de maneira sintética apresentando, eu vou tentar dar uma movimentação na dinâmica dela, colocar um holofote nela, dar atenção especificamente nesse grupo. Então, a DMPL ela será elaborada utilizando o grupo 3, patrimônio líquido, da classe 2 do passivo. Isso quando eu estou falando para vocês em relação ao plano de contas, tá? Como eu comentei para vocês agora há pouco, e vamos frisar de volta, nenhum dos demonstrativos, nem balanço orçamentário, nem balanço financeiro, nenhum demonstrativo, eu vou trabalhar no ente público sem estar olhando o plano de contas. Ele está todo estruturado e amarrado pelo plano de contas. Então, o preenchimento de cada célula do quadro deve conjugar os critérios informados na coluna C, né, com os critérios informados na linha. Então, tem critério adotado na linha, o que seria? Então, a linha é a conta, a questão qualitativa, com a coluna. Os dados dos pares de lançamento desses critérios, quando se eles por meio, né, das contas de controle. Lembra lá que eu comentei com vocês? Quando eu olho para a contabilidade aplicada ao setor público, ela busca, né, registrar as informações financeiras, orçamentárias, patrimoniais e de controle, tá? Atributos de contas, informações complementares, outra forma definida pelo ente. Nas colunas, então, são representadas as contas contábeis das quais os dados devem ser extraídos, enquanto as linhas delimitam o par de lançamento de tais contas. Muito bem. Por exemplo, então, aqui, né, supondo um aumento de capital em dinheiro, preenchimento da coluna patrimônio social, capital social, é da linha aumento de capital. Deverá extrair os dados do respectivo par de lançamento, né, que iria ali, ó. Então, 1.1.1000000, porque a Caixa está falando do aumento. Então, quando eu aumento o patrimônio social de um ente, está entrando recurso nesse sentido, eu poderia dizendo que eu estou tendo, então, uma variação patrimonial diminutiva ou aumentativa? Diga, professora, não confunda agora. Aumentativa, né? Está aumentando ali uma conta de natureza mesmo devedora, que é o ativo, né? E os dados do respectivo par de lançamento
seria então o equivalente de caixa lá 2.3.100.00.00.00, né? Esse é o plano de contas, patrimônio social e capital social. Então, uma observação que eu não fiz aqui para vocês bem importante, existe uma limitação em relação à questão de faturamento, tá? Para que seja obrigatório eu apresentar a DMPL, existe uma previsão legal, então tem algumas empresas que nesse sentido, se elas não oferem essa faixa né, de faturamento, elas não são na área pública obrigadas a apresentar a DMPL, tá? Existe legislação específica. Queridos, espero que vocês tenham gostado. Ele é um conteúdo, assim, tem muita coisa para ser discutido, é bem interessante. Então, a gente trouxe as vigas mestras, mais ou menos para vocês terem conhecimento que existem esses demonstrativos, né, aplicado ao setor público. Desejo a vocês ótimos estudos e sucesso na vida profissional de vocês. Chegamos ao encerramento da nossa aula. Então, o que é interessante a gente estar, vamos supor, revisando, né? Para que durante o nosso período acadêmico, ou durante o período que nós estamos cursando a nossa disciplina, nossas aulas, a gente acabe, então, observando que são pontos cruciais. Lá, então, dá uma revisada no mapa de vocês em relação aos avisos e comunicações que tenham, né? Isso é muito importante. Essa é a plataforma de comunicação, é o meio que vocês têm como conversar com a gente com vocês, né? A nossa aproximação. Sempre vocês estarem entrando em contato, então, com o tutor da disciplina, caso venha ter alguma dúvida. Olhar, então, as nossas videoaulas, rever, né, as videoaulas que elas vão estar disponíveis, isso é super importante. Às vezes a gente vê, no primeiro momento, meio corridinho, quando a gente volta ali, a gente está com alguma dúvida, bem naquele ponto, a gente às vezes acaba deixando passar batido. Mas quando a gente revisita, né, de volta com tudo, a gente acaba observando que a dúvida estava ali, a gente acaba conseguindo solucionar essas dúvidas. Sempre que possível, né? Então, estar acessando os materiais complementares, porque eles vão ampliar o conhecimento de vocês, e isso é super importante, né? Essa ampliação do conhecimento, dessa visão de mundo e de disciplina. E a professora deseja para vocês ótimos estudos, um sucesso na nossa aula, nas nossas disciplinas, e vamos lá!